Paz do Senhor, amados, Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical. Você é convidado para estar conosco. Hoje é um dia abençoado, hoje é dia 19 de julho. Se você tem Bíblia Sagrada, abra sua Bíblia, por favor, meu amado, abra sua Bíblia. Lá no livro de Esdras, Esdras, capítulo 3, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5. Nós vamos estar dando uma caminhada na palavra do Senhor hoje, nesta manhã, e eu convido você para que venha conosco. Vamos nos alegrar, vamos aprender um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. Despertamento. O despertamento renova o altar. Hoje é um chamamento de Deus para nós e você é convidado para caminhar, para palmilhar conosco nesta manhã de frio aqui em Brasília. Está um pouco frio, mas está agradável também o tempo, viu? Está bem agradável. Aguardando os irmãos adentrarem. Os irmãos estão chegando devagar aí. Outros estão levantando, não é verdade? Isso faz parte da vida. Quero dizer para os amados irmãos que nós, a cada dia, nos dedicamos mais em buscar a palavra do Senhor. Abriu a sua Bíblia? Isso. Esdras, ou Esdras, depende da sua pronúncia. Capítulo 3, versículo 2 a 5. E levantou-se Jesus, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, ofereceram holocaustos de dia e dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa no seu dia. E depois disso o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Agora abra sua Bíblia lá, no mesmo capítulo aí, versículos 10, 11, 12 e 13, que diz assim: Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já revestidos, e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam as reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvavam o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro, porque o povo jubilou com tão grande alegria que as vozes se ouviam de muito longe. Ou seja, a voz do choro foi coberta pela voz da alegria. Amados, nós vamos trabalhar a lição de número 3 da nossa escola bíblica dominical, que é o despertamento renova o altar. Eu gostaria que você
caminhasse comigo alguns minutos aqui para que nós pudéssemos desenvolver esta lição e nos alimentarmos dela para a nossa vida. Preste bem atenção. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 30, diz desta maneira, olha como é que fala lá a palavra do Senhor. Preste bem atenção, aí você acompanha comigo aí na sua Bíblia. Olha só. 18:30, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, Elias, e ele reparou o altar que estava quebrado. Primeira coisa, para que nós possamos começar um reavivamento, nós precisamos restaurar o altar, renovar o altar. O altar é o mesmo, mas ele tem que ser renovado. Nesta manhã, trarei para você uma estrutura de pensamento para que você possa compreender o que é o altar do Senhor. E você caminhando comigo, nós aprenderemos juntos nessa lição da palavra do Senhor Jesus. Primeira coisa, o que é o altar? O altar, aqui que esse autor está falando, chama de altar do Senhor. Ele foi certamente um daqueles que foram construídos no tempo dos juízes dos primeiros reis de Israel. Quando, por falta de um local fixo de culto, preste bem atenção, tais estruturas eram permitidas. Olha só, nós temos vários estudiosos, historiadores que falam sobre essa estrutura de altar. Tácito, Suetônio falam do altar do Carmelo, o altar de Carmelo, que é o mais antigo que havia em Israel, quando chegou o povo de Israel naquele lugar, naquela região, a quem Vespasiano, imperador, foi consultar quando estava na Judéia. Aí nós começamos a observar, mas eles nos dizem que não havia templo, olha só, nem estátua no monte, só um altar, só uma pedra. Lá só estava só um único altar liso, mas venerável pela sua antiguidade. Era uma rocha antiga, entendeu? Uma rocha bem grande, plana, onde se faziam os sacrifícios. Isso era altar do Senhor. O altar de Carmelo, ou do Carmelo, parece ter tido o seu original do altar do Deus verdadeiro. Ou seja, que os antigos hebreus ergueram pela primeira vez. E Elias depois reparou. Quando nós começamos a analisar e observar esse altar do Carmelo, que nós estávamos lendo aqui em 1 Reis 18:30, até os reis pagãos mantinham tanta veneração que quando vieram a ser senhores do país, eles não colocaram uma imagem sobre aquele altar. Quando eles começaram a dominar aquele país, que eles dominaram Israel, aquele local ficou sagrado, ficou consagrado, ficou separado, porque eles respeitavam. Havia um respeito muito grande, uma veneração por aquele lugar, o altar do Carmelo. Aí, trazendo para nós, nesta manhã, o que é que eu quero trazer para você? Este altar de Elias, que nós lemos agora aqui, que Elias reparava, porque havia sido quebrado. Presta atenção, Elias reparava porque havia sido quebrado, sem dúvida por alguns dos baalitas, por sua inimizade com Deus verdadeiro. Sempre é assim, amado. Sempre vai se levantar alguém que tem inimizade contra você, porque tem inimizade contra o Deus verdadeiro, e ele vai tentar quebrar o teu altar, ele vai tentar destruir a tua vida. Agora presta atenção, cujo tempo eles não poderiam alcançar. Eles não podiam alcançar o tempo. Por quê? Porque eles não estavam na aliança com Deus, e portanto mostrou a sua malignidade ao destruir seus altares. É neste momento que nós entendemos, que nós compreendemos que Deus,
ele trabalha através dos seus profetas para que levante os altares. Olha só, o altar que está em frangalhos, que está quebrado, que está abandonado. E Deus está te chamando nesta manhã para a restauração, para o renovo do altar do Senhor Jesus. Eu quero te trazer um pensamento para você nesta manhã. Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo de Deus. Você me entendeu? Ele jamais irá derrotar o seu altar se ele estiver renovado constantemente pelo Espírito Santo do Senhor Jesus. Amados, nós temos alguns objetivos nesta lição. Rapidamente, nós vamos elucidar, ou seja, vamos trazer ao aluno o significado de altar para o antigo pacto. Nós vamos entender, compreender. Eu queria que você prestasse atenção que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Terceiro, comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm características mencionadas de um verdadeiro despertamento. Então, você entendendo desta maneira, você compreenderá que é necessário estar renovando o seu altar. Nesse estudo que estaremos hoje aqui, iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem, de estarem perto, de estarem tocando no altar de Deus, a fim de estar cada vez mais perto em relacionamento, em intimidade com Deus, porque relacionamento gera intimidade. Ó, negão, obrigado, água. Ó, chegando água aqui, isso é bênção. O cristianismo, preste bem atenção, nós vamos começar a avançar. O cristianismo e o judaísmo são totalmente distintos, eles são tão assim, de um lado para o outro, assim, vamos dizer assim, há uma separação, que os que servem ao tabernáculo judeu, preste bem atenção, não têm o direito de comer de nossa carne, olha só, do evangelho espiritual, a saber, os sacerdotes judeus e aqueles que seguem sua orientação ao servir a ordenança cerimonial, ele diz, sirva o tabernáculo, mas não sirva no tabernáculo. O contraste com essa adoração servil é nosso. Nós podemos servir e adentrar neste tabernáculo. Eles não. Pastor Enei, que negócio é esse aí? Preste atenção. Um altar, a cruz de Cristo, onde seu corpo foi oferecido. A mesa do Senhor representa este altar. A cruz, como o pão e o vinho, representam o sacrifício nele. Eu queria que você prestasse atenção. Nossa carne, que nós pela fé comemos espiritualmente, é a carne de Cristo. Olha só, em contraste com as típicas carnes cerimoniais que eram colocadas sobre aquele altar lá no Carmelo. Olha só, os dois não podem ser combinados. Pastor Enei, aonde é que nós vamos falar sobre isso? Abra sua Bíblia, por gentileza. Olha só. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 2, diz assim: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Os dois não podem ser combinados. Ou você é da
nova aliança ou você é da antiga aliança. Ou você é da aliança de Cristo, do coração, da cruz do Calvário, da cruz de Cristo, do sangue de Cristo, do corpo de Cristo, olha só. Ou você é daqueles que ainda se sacrificam sobre o altar de Carmelo. É duas coisas totalmente diferentes. Quem não se come literalmente o sacrifício de Cristo na ceia do Senhor. Olha só. Mas o espiritual significa o quê, pastor Enei? Aparece comparando. Vamos lá para Hebreus capítulo 13. Olha só. Você vai agora dar uma caminhadinha comigo. 13:9. Não vos deixais levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveita aos que a eles se entregam. Versículo 10. Temos um altar que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. O nosso altar, os que servem ao tabernáculo não podem comer nele. Olha só, pela graça e não por alimentos, nós nos achegamos a Cristo pela graça. Depois você pode continuar lendo esse texto aqui, você vai ver quão maravilhoso é o desenvolvimento, o descobrimento, o desvelamento, a revelação que o escritor do livro de Hebreus traz para a nossa vida. Olha só, preste bem atenção. Primeira coisa, o despertamento conduz o homem ao altar do Senhor. A nação de Israel, os judeus de religião judaica, eles sentiam necessidade do acesso a Deus que o altar lhe proporcionava, ou lhes proporciona. Qual é o propósito que eles tinham? Eles tinham no coração. Ao retornar do cativeiro, precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. Hoje nós fazemos esse salto para a nossa vida cristã. Nós estávamos no cativeiro do pecado. Cristo nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje nós estamos rodeados de um nível de inimigos cruéis que querem destruir a minha e a tua vida. A Bíblia diz, nós lemos agora há pouco, lá em Esdras 3, que o terror, preste bem atenção, estava sobre eles por causa dos povos da terra. Aqueles povos que estavam ali, o terror estava sobre a nação de Israel, e eles estavam em sofrimento. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Era através do altar que eles encontravam acesso a Deus. Agora, eu trago para você agora, este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. Ou seja, Deus fala isso lá em Êxodo 29:43. Ele está trazendo para mim e para você aqui que se você tiver um compromisso com Ele, como homem de Deus, como mulher de Deus, Ele vai usar este altar, que é o teu corpo, que é o corpo de Cristo, preste bem atenção, que foi entregue no madeiro para falar contigo. Tanto é que Ele não habita em templo feito por mãos humanas, Ele habita a tua vida. Você como altar do Senhor, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico 6:13. Isso significa que você é templo do Espírito Santo de Deus. Aquele fogo é símbolo da presença de Deus. Olha só, eu quero te trazer à tua memória uma coisa: este fogo que está sobre a tua vida, que é o Espírito Santo de Deus, ele vai arder continuamente sobre a tua vida e não vai se apagar, e você vai ter um despertamento espiritual, porque você é o altar, é o homem interior, o cheio do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, e você é despertado pelo poder do Espírito Santo, porque o fogo, ele limpa as impurezas, ele queima tudo aquilo que não presta. Amém? Ah, glória a Deus. Preste atenção, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Eu queria que você entendesse isso.
Amado, tu quer um despertamento na vida? Deus está falando para mim e para você nesta manhã. Filhinhos, restaurem o vosso altar espiritual. Aí você pergunta de novo, pastor Enei, qual é o meu altar? É a tua própria vida, meu amado, é a minha vida. Vamos restaurar esta vida. Vamos restaurar ela diante do Senhor. Vós estáis lavado pela palavra da regeneração. Olha só, nós somos lavados pela palavra. É a palavra que eu vos falo, é espírito e vida. Ó, vivificação pelo espírito. Nós estamos sendo trabalhados, sendo limpos o tempo todinho. Nosso altar está sendo lavado, está tirando a sujeira todinha. E esse fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ou seja, aqui você está vendo, é encher, é transbordar, está perfeito, é o altar limpo, é altar restaurado. Aí quando acontece isso, o que acontece? Começa o quê? Os grandes despertamentos genuínos, perfeitos. Na Bíblia Sagrada, nós temos vários exemplos. Vejamos um, por exemplo. Nós estávamos lá no livro de 1 Reis 18. Nós vamos voltar lá em Reis. Que diz, ó, no tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe. Olha só, no confronto com os profetas de Baal, capítulo 18, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar. 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Preste bem atenção, a primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar. Ele reorganizou o altar. Ele fez um chamamento ao povo. Amado, se você é um líder, se você é um pastor, se você é uma pessoa que está à frente da obra do Senhor, se você é um bispo, um episcopo, eu não sei, um missionário, você está cuidando do rebanho do Senhor aí no seu lugar, você é um presbítero, um diácono, é um pastor local, dirigente local de uma congregação. Deus está falando para você nesta manhã, nesse texto, olha só. Chame todo o povo, chame as pessoas que estão com você. Olha só, versículo 30. Chegai-vos a mim. Você vai chamar esse povo para estar com você. E todo o povo vai ouvir a tua voz, porque você é líder. O povo vai ouvir a tua voz. Aí o povo ouvindo a tua voz, o que vai acontecer? Aí todo o povo se chegou a ele, vão se chegar a você. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E aí você vai, como é que você vai restaurar o altar do Senhor, que é esse povo, que é você, que são eles, através da palavra. Você vai ler a palavra com eles, você vai orar com eles, você vai jejuar com eles, você vai consagrar com eles. Vocês vão tirar um momento de separação para com Deus. Vocês vão se separar. Porque quando o nosso altar está quebrado é porque nós estamos fazendo o que o mundo está querendo que nós façamos. Então Deus está te dando essa palavra hoje, uma orientação. Isso aqui é uma palavra de sabedoria para você. Restaure o altar da tua congregação, do teu local, da tua liderança, do teu povo, de todas aquelas pessoas. Esse altar agora eu estou trazendo ele para o contexto geral. Não é só uma pessoa, mas todos que estão aí, porque vocês estão invocando o nome do Senhor, onde Deus se fará presente. Você está me entendendo? Glória a Deus. Depois que ele restaurou o altar, é muito interessante observar. A primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar. Ele restaurou o altar, aí depois ele sacrificou sobre o altar, que é isso que eu estou falando para você. Ele orou a Deus, o fogo desceu, olha só, e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento, ele decorre do conserto do altar. No caso de Elias aqui, ele arrumou o altar e por isso veio o despertamento. Esse é o chamamento de Deus para mim e para você nessa vida, nessa caminhada. Deus nos chama a restaurar o altar do Senhor. Olha só, mais um. Lá em Crônicas,
Segundo Crônicas 29:3, diz assim: E ele quem? Ezequias, quando assumiu o trono de Judá, tá bom? E ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Preste bem atenção. Reparou. Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Deus está chamando eu e você a repararmos. A repararmos. Porta significa entradas. Preste bem atenção. Palavra de sabedoria nesta manhã. Porta significa entrada. Preste atenção. Por onde entram as coisas na sua vida? Através dos seus olhos, através dos seus ouvidos, e através do seu coração e através da sua mente. Nós precisamos restaurar. Olha, não coloque nada impuro diante dos vossos olhos. Não coloque nada, fique sentado na roda de escarnecedores. Entendeu? Não deixe sair nada ruim do seu coração, mas preencha. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Outra coisa interessante, meu amado, palavra de sabedoria. A Bíblia Sagrada diz no livro de Romanos, olha só. Acompanhe comigo, hoje você vai aprender algumas coisas. Eu me propus a fazer algo diferente para vocês nesta manhã. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, porta significa entrada. Então Ezequias abriu as portas do templo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você precisa abrir as tuas portas, limpar as tuas portas, reparar as tuas portas. Não deixe teu coração imundo. Tira tudo que tiver lá dentro de sujeira, joga fora. Põe a palavra de Deus no seu coração, nos seus olhos. Não deixa coisas imundas dentro dos seus olhos, coisas que vão destruir a tua vida espiritual. Não se senta na roda dos escarnecedores e pega a tua mente e renova a tua mente. Não deixa a tua mente imunda como o mundo está. Palavra de sabedoria para a tua vida. Ele mandou purificar. Ezequias mandou purificar. Tirar fora toda a imundícia. Purificar o altar do holocausto, que havia sido substituído por, acho que no reinado de Acais, que foi seu antecessor, por um altar construído e trazido lá de Damasco. O cara fez tudo errado lá. Mas aí o que Ezequias chegou? Mas quando então os sacerdotes sacrificavam sobre o altar santificado, começou um novo cântico. Sabe o que acontece, irmão? Um novo cântico na casa de Deus. O despertamento levou a reparação e a separação do altar. Aquele altar ficou separado ao Senhor. Então, guarde isso no coração, amado. Deus quer trabalhar na sua vida, no seu coração, de maneira prodigiosa. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Olha só. Os judeus, eles voltaram do cativeiro. Estavam vindo do cativeiro. Construíram o altar sobre as suas antigas bases. Preste atenção. Sobre as antigas bases. Da maneira como manda a lei, eles fizeram. E sacrificaram holocaustos ao Senhor. Amados, a alegria foi tão grande. Eu vou ler para os irmãos, porque só lendo, irmãos, para você entender. Olha só. Olha só. Preste bem atenção. E firmaram o altar, Esdras 3, 4. E afirmaram sobre o altar, e firmaram sobre o altar as suas bases, porque o terror estava sobre eles. Por causa dos povos da terra, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde. Preste atenção, manhã e tarde.
e celebrar a festa dos tabernáculos, como está escrito, e oferecer o holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e das boas novas e todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia ofertas voluntárias ao Senhor. Olha só, fizeram tudo do jeito que Deus queria, do jeito que Deus quis. Aí no versículo 13 diz assim: de maneira que não discerniu o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Quando Deus restaura, a alegria do povo é grande, é tremenda. Deus está nos chamando a uma restauração da nossa vida espiritual. Deus está chamando a você e a mim para uma restauração. Você está entendendo isso? Ah, então tá bom. O que é altar? Do hebraico, misbeat, sulam. Sulam. E do grego, tisiasterion, de tissia. Tissia significa sacrifício. No latim é altare, altária, semelhante a adoléu, que é queimar. No altar se queimava todas as ofertas que chegavam ali, todos os sacrifícios que chegavam ali. Deus te chama a estar queimando todo dia pelo fogo do Espírito Santo na tua vida. Esse é o chamamento de Deus para mim e para você, meu amado. É isso que nos alegra, é isso que nos fortalece, é isso que nos dá muitas alegrias de servirmos a Deus. O altar, de acordo com as Escrituras, era um lugar construído para nele se oferecerem sacrifícios e holocaustos de animais. Era um testemunho perpétuo, um favor. Sentia-se nele a manifestação divina. Quando se queimava aqui, as pessoas adoravam e glorificavam a Deus, significava a presença de Deus naquele lugar. Santificava as ofertas e era um lugar onde se realizava a comunhão dos fiéis com o seu Deus, com Yahvé, Yud-He Vav-He, com o Senhor dos Exércitos. Yahvé Sabaoth. Você está me entendendo? Deus está nos chamando para santificar o nosso altar. Agora, amado, palavra de sabedoria. Cristo. Lembra que o altar é o centro de comunhão? Lembra que o altar realizava a comunhão dos fiéis? Aqui o altar dos fiéis com o seu Senhor? Lembra do que eu falei agora? Aí eu quero agora a palavra de sabedoria para você, amado. Cristo. Ele é a rocha. Ele é a rocha que os edificadores, a rocha da esquina que os edificadores tinham rejeitado. Ele é a pedra angular. Essa rocha verdadeira, essa rocha, amado, é o centro da nossa comunhão com Deus. Essa rocha é o centro da nossa comunhão com Deus. No Velho Testamento, o altar era o ponto central onde havia a comunhão do culto central ao Deus. Agora, no Novo Testamento, o sacrifício de Jesus, lá na cruz do Calvário, lá no Gólgota, é o maravilhoso acontecimento que trouxe o homem em relação de comunhão com Ele. Aquele altar, que é esse altar aqui, preste atenção, ele apontava profeticamente para Jesus Cristo, para aquele sacrifício. Palavra para você. Entendeu agora? Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 3. Olha só o que ele diz aqui, ó. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi,
que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Olha só, Paulo escreveu em Corinto: principalmente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos meus pecados segundo as Escrituras. Aqui nós estamos vendo agora para onde esse altar apontava: para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você entendeu? Toda a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, olha só, trabalham e atuam ativamente na morte e ressurreição de Cristo e na preservação da igreja do Senhor Jesus Cristo. O Pai Celestial, amado, o nosso Deus, antes da fundação do mundo, nós já estudamos isso na lição, no trimestre passado, o Pai planejou a obra redentora, ele não foi pego de surpresa com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que diz assim: a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Aí aqui nós começamos a ver, a nos alegrar. Na consumação dos séculos enviou seu Filho. Está lá em Gálatas, aqui, é só voltar um pouquinho. 4:4, que diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, o Pai estava trabalhando aqui, ativamente na morte expiatória de Jesus em todo o ministério. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota. 2 Coríntios 5,19. Vamos. Olha como é bom mexer nas Escrituras. Olha só. Diz assim, amado: e isto Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Porque eu e o Pai somos um, disse Yeshua, disse Jesus, disse o Messias. Aleluia, glória a Deus. O Pai trabalhando. Você me acompanha? Agora, se o Pai trabalhou, o Filho trabalhou? Sim ou não? Claro que sim. O Cristo, o Filho de Deus, ele também trabalhou, amado. Efésios, capítulo 5, versículo de número 2, diz dessa forma, olha só: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ele nos amou. Olha só. Vamos de novo. Hebreus, capítulo de número 9. Nós lemos ele na semana passada. Versículo 14, que diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Sim, mais uma vez, ele levou os nossos pecados no madeiro. Olha só, ele levou sobre ele os nossos pecados no madeiro. Isso aqui está lá em 1 Pedro 2,24, que diz assim: vedes, cadê aqui? 2,24, vem cá, meu filho, você está sumindo? É aqui. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Cristo estava trabalhando por mim e por você. 1 Pedro 3,18, ele padeceu para nos levar a Deus também. Olha só, 3,18,
Olha só aqui. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito de Deus. Está me acompanhando? Deus Pai trabalhando, Deus Filho trabalhando. Vamos ver o Espírito Santo, ver se ele trabalhou ou se a gente está conversando fiado. O Espírito Santo, amado, ele ajudou. Pastor Enei, ele ajudou. Pastor Enei, o Espírito Santo ajudou o Filho a vencer os obstáculos. Olha só. Os obstáculos que se levantaram contra ele até ele chegar na cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Nós lemos aqui Hebreus 9,14. Então o Espírito Santo ajudou também. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três trabalharam para quê? Toda a Trindade atuando ativamente na morte expiatória de Cristo Jesus. É aqui que você começa a glorificar Deus e se alegrar. Vamos prosseguir? O Espírito Santo, ele quer, através do despertamento, amado, que ele quer gerar em mim e em você, mostrar a toda a igreja, a todos aos homens, a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo, através do despertamento, ele quer nos trazer uma iluminação espiritual diferente. Pastor Ney, o que significa isso? Significa isso aqui, amado. Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Diz desta maneira: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportastes grandes combates de aflições. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento, o teu entendimento, para esta grande realidade. Sabe qual é a realidade? Ainda não entendeu, não? Suportar grandes aflições e tribulações. Pastor Enei, é isso? Sim. Porque quando você tem o Espírito iluminado pelo Espírito Santo de Deus, sabe o que acontece? Você se fortalece na palavra do Senhor e na força do seu poder. E aí você se alegra e glorifica o nome do Senhor. E você exalta o nome do Senhor. É assim que funciona. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Tem outra coisa, sim. Queria que você entendesse. Efésios 1,17. Nós lemos isso aqui várias vezes no trimestre passado, lembra? Diz assim: para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Tem gente que fala assim: fulano tem um dom de revelação. Não existe dom de revelação, tá bom? Espírito de sabedoria e revelação. Deus revela quando Ele quer, através do Espírito. Mas não é dom, é o Espírito de sabedoria e revelação. A revelação aqui é aletheia, desvelamento, é entendimento, compreensão do plano de Deus, das coisas de Deus, é compreensão profunda através do Espírito. Ele vos fala no Espírito. Revelação aqui não é saber da vida do outro, revelação aqui não é saber o futuro, não. Não é isso não, irmão. Tem gente que está achando que revelação é o cara ser um vidente. Tem gente que quer saber até o número da Mega Sena. Sai fora, isso é do Satanás. Espírito de adivinhação, isso aí. Isso é maligno, não é de Deus. É espírito de sabedoria e revelação. Totalmente diferente. Você entendeu? Iluminando os olhos do vosso entendimento. Presta atenção, entendimento. Para que saibamos a grandeza do seu poder. Sobre nós, que manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos. Eu não estou entendendo esse negócio, pastor. Tá não, irmão? O qual
sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, no que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita no céu. Isso aqui é para você entender as gloriosas riquezas, as riquezas da glória, da herança dos santos. Tendo os olhos iluminados do vosso entendimento, para que você saiba da esperança da vocação, do seu chamado. Aí o pessoal está pensando que esse entendimento aqui é outra coisa. Não, revelação, não, irmão. A revelação aqui é entendimento, compreensão do projeto de Deus para a tua vida, rapaz. Você está entendendo? Olha, o Espírito Santo de Deus revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não foi o futuro não, irmão. Era a revelação, olha só, divina, que brotava da mente de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi a carne nem o sangue que te revelara, mas foi o meu Pai que está nos céus. Olha só. É isso aí que é revelação, irmão. Tem entendimento, se aproprie que a palavra de Deus é a verdade. João 14:6. Vamos dar um rolê lá? João. Olha só, tu vai agora navegar comigo 2 minutinhos. Eu sou o caminho. Vamos para a revelação? Aqui é Jesus falando, eu sou o caminho. Caminho no grego é rodós, que vem o radical para rodovia. Então Jesus, ele é o caminho, rodós. Você tem que entender que a única rodovia que vai levar ao céu é Jesus Cristo. Não tem outra rodovia. Ela é a melhor rodovia que vai levar para a eternidade. Não existe outra. Ela é a única. Por isso ele é o unigênito do Pai. Está entendendo o que é revelação? Isso é sabedoria, irmão, para a tua vida. Olha só. Revelação, né? Eu sou o caminho e a verdade. Ele é a verdade. Tudo fora de Cristo é mentira, é engano. Ei, irmão. Aí tu vai dizer aí, muito inteligente. Pastor, 2 mais 2 é 4 em qualquer mundo. Isso é verdade. Não estou falando desse princípio lógico. Eu não estou falando da verdade aristotélica. Eu estou falando da verdade eterna. Verdade aqui, amado, é a aletheia. Aletheia. Pastor, eu não entendi nada. Pois é, mas vai entender agora. A verdade aqui é a aletheia. Desvelamento é revelação. A verdade é o seguinte, está vendo esse copo? Esse copo aqui, vamos simbolizar. Ele está cheio d'água. É um copo de cristal. Esse copo habita a luz inacessível. Vamos fazer dessa forma, para você entender. Esse copo é o próprio Logos espermaticus. Ele é o Logos lá de João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Eu e o Pai somos. Ele habitava lá. Para você entender o que é verdade. Ele foi e esvaziou-se de toda a sua divindade. Lembra que ele estava aqui no céu, com Deus, habitava o céu? E ele veio e tabernaculou entre os homens. A verdade desceu à terra. Isso é revelação. A verdade é o desvelamento. É Deus se revelando aos homens, em carne, em osso. Ele habitou aqui. O livro de Hebreus diz que ele se fez carne para que pudesse se compadecer de mim e de você. Isso é verdade. Está entendendo o que é verdade, amado? Eu sou o caminho, é a única rodovia que vai levar para o céu. Ele é a verdade, porque ele é Deus. Ele se auto-revelou para nós. Entendeu agora? Quem vê a mim, vê o Pai. Cristo falou. Preste atenção. Isso é verdade. É isso que nós estamos falando que o Espírito revela. Eu quero que você entenda isso. Revelação de Deus. Tem gente que vive entrando em fila. Irmão, ora por mim que eu preciso de revelação. Acorda para a vida, rapaz.
Vai ler as Escrituras, se alimenta das Escrituras. A palavra de Deus é suficiente sobre a tua vida. Pastor Ney, tu não acredita em profecia? Acredita em profecia, irmão? Sou pentecostal, irmão. Mas segundo as Escrituras, isso aí não é revelação, irmão. A Bíblia Sagrada diz dessa maneira, preste atenção. Todo profeta que vai profetizar para você. A Bíblia Sagrada diz assim: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Não é perfeito, mas a revelação é perfeita. A verdade é perfeita. Você está entendendo? O caminho é perfeito. A profecia não. Caiu a ficha? Vamos lá, vamos continuar? Aqui, ó. Versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida! Tu que estudou biologia, meu amado, no ensino médio, a palavra biologia no grego é bios, não é verdade? Bios. Biologia, bios. Bioma, você entendeu? É assim. Tu sabe com essa palavra aqui no grego? Tem nada a ver de bios. Zoe. Eu não entendi foi nada, pastor. Não entendeu bem não. Mas vai entender agora. Essa aqui é o Espírito Santo, é a revelação. Zoe, ele é Zoe, ele é a vida. A vida, eu sou a vida. Barata é vida. Macaco é vida. Periquita é vida. Minhoca é vida. Cristo é a vida. Aqui nós estamos falando de vida física, biológica. Nós estamos falando de vida eterna. Aion, eterno. Só Deus tem. Só Deus tem. Isso é revelação. Ele é caminho. Ele é caminho. Ele é verdade, a verdade, e ele é a vida eterna. É o Espírito Santo, irmão. Ele está te abrindo os olhos, revelando nos teus olhos hoje, nessa manhã. Pega isso na tua vida, em nome de Jesus. Mais uma coisa boa para você. O Espírito Santo, ele é o verdadeiro didáscalo. Pastor Enê. Pastor Enê, é isso mesmo. Olha só, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque o mundo não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis porque habita convosco. Olha só, e Ele vos ensinará todas as coisas. Você está entendendo? O Espírito Santo do Senhor, Ele ensina as profundidades do vitupério de Cristo na cruz do Calvário, do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Quando Jesus, na estrada de Emaús, começa a conversar com os seus discípulos, está lá no livro de Lucas, capítulo 24, ele começa a dialogar com os seus discípulos e falando o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte. Sabe o que aconteceu com aqueles discípulos? Os seus corações ardiam. Eu quero que o seu coração arda pelo poder da palavra. Quando você lê a palavra, você sentir a palavra de Deus queimando o teu coração, tirando as impurezas e te trazendo o quê? O ensino perfeito da palavra de Deus. O Espírito Santo é o verdadeiro didáscalo. Ele tem a verdadeira didascalia, o verdadeiro ensino. Ele é o verdadeiro mestre por excelência. Ele quer te ensinar. Esse é o Espírito Santo de Deus. Está me entendendo? Glória a Deus. O Espírito Santo, amado, ele também nos traz uma coisa muito interessante. Ele nos explica, que é o que ele está fazendo hoje nesta manhã. Desde o início da aula, ele está usando a minha vida para vos aplicar a explicação das Escrituras Sagradas. O verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz. Desde o início nós já estamos falando sobre o infinito alcance do brado, está consumado. Lembra que ele diz, está consumado, acho que é João 19:30 que diz isso aí. Diz assim,
E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito, que é o fôlego de vida. Olha só, Deus confirmou esta palavra de seu filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo, lembra? E ali naquele momento houve o princípio da liberdade de acesso ao Pai. Antes tinha um véu que separava o homem, o lugar santo do santíssimo lugar, mostrando a todo o universo que um novo e vivo caminho, lembra que nós estávamos falando? Havia sido consagrado pelo véu, isto é, pela carne de Jesus. O véu simbolizava-se a carne de Jesus que foi rasgada na cruz do Calvário. Aquele véu que separava ali, havia uma separação. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. Naquele momento não há mais separação. Você consegue se achegar a Ele, porque Ele é o nosso mediador diante de Deus, o único mediador. 1 Timóteo 2,5. Você está me entendendo? Por meio dessa vitória, preste atenção, os principados e potestades satânicos foram despojados e Jesus triunfou sobre eles. Está lá em Colossenses, capítulo 2, versículo de número 15, que diz desta maneira. Me acompanhe na sua Bíblia, por favor. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e dele triunfou em si mesmo. Aqui nós começamos a ver o quê? O poder de Deus operando na vida das pessoas, trabalhando. É nosso Deus que está trabalhando, meu amado. É nesse momento que Deus está dizendo para você: ó filhinho, eu estou trabalhando na tua vida, eu estou ministrando sobre a tua vida. Eu estou te explicando através do Espírito Santo o verdadeiro significado da minha morte na cruz do Calvário. Pega isso para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Por isso temos nele a vitória. Nós temos a vitória em Cristo Jesus. Pela fé em Jesus Cristo podemos vencer o mundo. Lembra lá 1 João 5,4? Está lá escrito: a fé que vence o mundo. Deus está falando para você. A fé que vence o mundo. Deus está vencendo através da tua vida. Deus está fazendo isso através da tua vida. Cristo em nós, a esperança da glória. A palavra que ele falou lá em João 19,30 é: está consumado. Ela é uma palavra grega que é tetelestai. Tetelestai. É diferente, porque é grego. Mas eu vou explicar para você o que significa. É uma palavra grega equivalente à expressão está consumado, dívida paga ou está liquidado, ou seja, você não deve nada. Ninguém mais pode te acusar. E ele pegou o escrito de dívida que era contrário a você e cravou na cruz. Lembra? É isso aí. Não podem mais. E expôs todos eles publicamente ao desprezo. Não podem mais. Não podem mais te acusar. Agora você está liberto, limpo em Cristo Jesus. Você pode glorificar ao nome do Senhor. Por causa do brado está consumado. A justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente a todos aqueles que crerem em Jesus Cristo. É por isso que Jesus Cristo está nos chamando a uma vida de reconstrução do altar. Deus te chama a uma vida de santificação. É uma vida santa em ação na presença do Senhor. Agiasmos. Deus quer mudar a tua história todos os dias da tua vida e te manter preservado pelo poder da palavra e do Espírito Santo de Deus que habita a tua vida, meu amado. É assim que nós caminhamos, é assim que nós nos alegramos, é assim que nós glorificamos a Deus por todas as coisas. Agora, uma coisa interessante. O Espírito Santo de Deus, ele penetra todas as coisas. Pastor Enei, o Espírito Santo trabalha muito, né? Trabalha, irmão. É por isso que ele ficou aqui, para trabalhar em mim e em você. 1 Coríntios 2,10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, ou seja, até as profundezas de Deus.
Ele penetra todas as coisas. E as pessoas muitas vezes não se atentam para isso. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta, irmão. A luz manifesta todas as coisas, amados. Olha só, vou ler aqui um texto para vocês, que é Efésios 5,13. Olha só. Mas todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Ela manifesta tudo. Até teus pensamentos, os meus pensamentos. Ele vai lá na profundeza, vai limpando. Quando a luz chega, as coisas ruins vão embora, porque você está se alimentando da palavra. Quando a luz ilumina o painel da nossa consciência moral, como aconteceu com o profeta. Lembra do profeta Isaías que nós falamos? O profeta dos lábios impuros, na lição retrasada? Ele, quando chegou diante do Senhor, ele sentiu o grande peso do pecado. Ele falou: ai de mim que estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E via o Rei da Glória. A palavra de Deus para nós nessa manhã é que é pelo Espírito Santo de Deus nós somos despertados, amados. Nós somos despertados e levantados e levados e elevados a um arrependimento genuíno e completo por Deus, porque Ele penetra, Ele mostra onde estão nossas falhas. Deus quer mudar a nossa história de caminhada todos os dias da nossa vida e nos preservar em santo e santificado na sua presença, para a glória de Deus Pai. Você está me entendendo? Glória a Deus por isso. Agora preste atenção. Nós estamos indo para o encerramento. Cuidados com as imitações. Imitações de quê, pastor? De despertamento. Tem muitas coisas por aí que são imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm características que são mencionadas nessa lição que nós estamos lendo, nesse estudo. E eu concordo plenamente. Existem movimentos que realmente tinham aparência de sabedoria. Eu vou ler para vocês aqui. Colossenses 2:23 diz assim: os quais têm, na verdade, aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina de corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Preste bem atenção. Tinha uma aparência de sabedoria, devoção voluntária, olha só, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Pastor Enei, o que significa isso? Também em nossos dias atuais, aparecem alguns movimentos, amados, no seio da igreja, que são imitações baratas do verdadeiro despertamento espiritual. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicologizadas. Pastor Enê? Músicas que levam a pessoa ao frenesi. Músicas que levam as pessoas ao frenesi e não a um despertamento espiritual. Existem igrejas que parecem boate, cheio de luzes piscando. Um dia desse eu passei ali na igreja e eu olhei, eu estava fazendo caminhada, já tem alguns dias já, é aqui perto de casa aqui. E eu olhei para dentro da igreja, estava tudo apagado e lá em cima tinha uma banda tocando um rock pesado e o povo gritando, assoviando e dando grito e gritando e o povo dançando e pulando. Eles tinham afastado as cadeiras. Eu parei para olhar, irmão. Boate é pouco para aquilo dali. Aquilo dali não é despertamento espiritual. Ali não é altar do Senhor. É psicodélico, luzes psicodélicas que levam a pessoa ao êxtase emocional e psicológico. Aí sai dali extravasado, a juventude sai, hoje o culto foi top, foi 10. Não vai servir de nada, porque não se alimentam da palavra de Deus. E isso, imitação barata
de verdadeiro despertamento espiritual, movimento emocional e psicológico. E essa turma que se dizem avivalistas ou especialistas sabem, com suas técnicas, dominar o auditório. Eles dominam todo o auditório. Tem 200, 300, 400, 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 pessoas. Eles dominam todo o auditório. Preste atenção na palavra auditório. Esses especialistas e avivalistas e grandes bandas metais aí de louvor, de adoração, com show pirotécnico, com fogo e fumaça, dominam o auditório. Mas eu vou te falar uma coisa: eles não dominam a igreja do Deus vivo, que é pautada, que é baluarte da verdade, que se alimenta da palavra de Deus. Essa igreja eles não dominam, porque essa igreja abomina este tipo de coisa. Ela se alimenta da palavra de Deus verdadeiramente. Ela tem prazer em meditar na palavra de Deus de dia e de noite, amado. Eles podem fazer. Tem uns pregadores por aí que hoje são, como é que é o nome? É stand-up. É stand-up. É stand-up gospel. Tu vai para o culto, tu ri do início ao fim. Faz o público rir, chorar, pular, bater palma. É ou não é verdade? E você muitas vezes paga até o ingresso para assistir um camarada desse. Mas isso não é avivamento espiritual, amado. Vem carregado. Lembra do que eu falei para vocês ainda agora? Eu li aqui para vocês aqui, ó. As quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E aí depois você posta no Instagram: estive no evento do fulano de tal. O stand-up gospel. Se diz pastor. É stand-up gospel. E você vai lá para rir, para relaxar. Procure algum texto da Bíblia, algum apóstolo do Senhor Jesus, ou um mestre, ou um profeta do Antigo Testamento, contando piada enquanto o povo estava reunido para ouvir a palavra de Deus. Me mostre um, e eu direi que tu tem razão. Você está entendendo agora? Isso é o evangelho, o falso evangelho. Isso é o pseudo-evangelho. Pseudo-evangelho. Falso evangelho. O negócio é sério. Me aguarde que eu vou te mostrar uma coisa. Saia não, vou pegar um negócio aqui. Dá para ler aí não? Esse é o livro. Evangelho da manipulação. Evangelho da manipulação. Evangelho da manipulação. Esse é o evangelho que eles estão vivendo. Isso aqui é um livro que a gente escreveu há algum tempo atrás. Algum tempo atrás. Olha aqui. Que evangelho é esse? Cheio de equívocos, manipuladores da fé, instituições falidas, instituições corrompidas. Busca abrigo no pragmatismo. E aí vai embora aqui. É um livro pequenininho, só tem 128 páginas. Evangelho da manipulação, está aqui. É esse evangelho que eles estão vivendo. Eles estão vivendo esse evangelho, amado. Então nós temos que abrir os nossos olhos. Cuidado com stand-up gospel. Como diz meu filho, tudo que você põe o nome gospel, vende. Engana o povo. Vivemos um povo, meu filho tem 13 anos, vivemos um mundo em que o povo está sendo enganado. Essa é uma palavra séria para você. Então pega isso.
Você está entendendo? Graças a Deus. Olha só. Vamos orientar os irmãos acerca de movimentos que fazem parte de algumas reuniões ou de alguns shows com apresentações de cantores evangélicos. Nesses shows dominam aplausos, vaias, gritos, assobias, bebidas alcoólicas. Tem jovens, um dia desse mesmo, tinha uns jovens nossos aí que morreram em acidente aí, aqui de Brasília mesmo, indo para shows, que estão acostumados. Estão na igreja, terminam aqui, vão para um lugar para se reunir com a turma, para beber. Jovem dançando, se requebrando de modo até sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados. Cuidado! Hinos, hinos antropocêntricos e não cristocêntricos. Este tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Pastor Enei, irmão, cuidado. Eu vou ler um texto para você aqui, livro de Judas. Oi, minha amiga. Tudo bem com você? Olha aqui, São estes que são sensuais e não têm o Espírito. São sensuais e não têm o Espírito. Olha só, essa turma que vive na sensualidade. Aí acha que o altar está reparado. Não está reparado, irmão. Tem que reparar o altar. Então nós temos que fazer esse chamamento aqui, em nome do Senhor Jesus. Vamos encerrar? Acho que está bom, não está? Todo movimento, preste bem atenção, feito sem que o Espírito Santo esteja na direção, não pode prosperar. É como uma tartaruga. Pega uma tartaruguinha, põe ela de casco para baixo e com as perninhas para cima. Ela movimenta os pezinhos aqui para cima assim, mas ela fica no mesmo lugar. Assim são esses movimentos. Mantenhamos o Espírito Santo na direção. Então veremos se cumprir a palavra que diz: vão indo de força em força até Sião, que está lá no Salmo 84, versículo 7. Glória a Deus. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Deus nos dê uma semana abençoada. Hoje à noite teremos o nosso culto. Será uma noite abençoada. Convido você, meu amado, que é da nossa congregação, para que possa estar lá. Ministério Amor de Deus, Assembleia de Deus, em Brasília. Paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco em Cristo Jesus.